Boa noite, pessoal. Agora eu iniciei as gravações, né? Hoje nós vamos debater o capítulo 2 de História das Religiões, esse livro da disciplina de vocês, né? Organizado pelas professoras Solange, pela professora Wanda, pelo professor Daniel e pelo professor Flávio. Eu não acredito que vocês já tenham tido contato inicial com a disciplina. As aulas da professora Wanda estão disponíveis, inclusive hoje eu estava reassistindo as aulas dela, justamente para que a gente possa dialogar, falar a mesma língua. A análise minha e a proposta que eu faço com os meus alunos desde o semestre passado e que eu continuo e que agora eu estendo para vocês, é uma proposta de discussão mesmo, né? Então, nós lemos o capítulo, nós conversamos sobre o capítulo e antes, obviamente, normalmente eu começo com uma apresentação geral do tema, baseado naquilo que o material traz. Fazemos alguns debates. Hoje, especialmente, a professora Carla, de Filosofia, está aí. Dá um oi, Carla. Um tempinho até soltar o microfone. Oi, galera, tudo bem aí? Eles não respondem, né? Não, tranquilo, calma. Meus Vamos, alunos. daqui a pouco todo mundo se familiariza, isso é normal, né? A Gislaine entrou, teve um outro aluno que entrou, caiu, mas daqui a pouco ele retorna. E aí, gente, a ideia é bem essa mesmo, tá? Que a gente possa se manifestar, que a gente possa discutir, as perguntas surjam, isso é natural. Eu até brinco com os meus alunos, né? Chegou aqui a Josefa, a Gil Silvânia é a Josefa, é uma aluna aqui do Polo de Goiôerê, né? Ela está aí. Depois da boa noite, Jo. Oi. Eu sempre falo assim, a gente não tem todo o conhecimento do mundo, mas a gente produz conhecimento quando a gente se questiona, quando a gente duvida, quando a gente interroga. Eu e a Carla ficamos discutindo esse texto ontem à noite, até umas 2 da manhã. Né, Carla? Hoje à tarde de novo. Hoje à tarde de novo, porque ela com o olhar filosófico e eu com o olhar historiográfico, ela vai contemplar a gente com uma análise, com uma explicação da cosmogonia, né, e dos mitos gregos, né, pegando um dos exemplos que o material traz e enriquecendo um pouco mais essa análise. Então, como na live anterior, na reunião anterior, depois vocês podem assistir lá no YouTube, já está disponível, certo? Eu fiz uma apresentação da disciplina, né, do livro, e trabalhei o capítulo 1, que é a introdução à história das religiões e das religiosidades. Então, nessa mesma perspectiva, a própria professora Wanda trabalha isso, o texto trabalha isso, né, e assim, a postura do historiador das religiões, né, aquele que se propõe a estudar a história das religiões, ele não vai olhar, e nós, enquanto historiadores, temos que ter o cuidado de olhar para as práticas religiosas, né? E a professora Wanda coloca uma coisa muito interessante na última aula dela, perdão, né? Tem todas as aulas gravadas já lá, né? A última que eu assisti, que é o início, o segundo vídeo dela lá no Moodle, ela propõe uma terminologia interessante que não é nem dela, né? Já existe na historiografia, que é trabalhar a ideia de história das crenças, né? Que transcende um pouco essa questão da religião enquanto instituição, pensando dentro da historiografia e da nova história cultural, né, a história das
do pensamento, a história das mentalidades, né? Por quê? Porque são as crenças que vão formular e que vão fazer com que as sociedades, né, se formem essas crenças, as religiões. Toda religiosidade, ela é praticada para além daquilo que nós podemos conhecer como religião. Isso tudo porque, muitas vezes, o que acontece? O termo religião, muitas vezes, está ligado à institucionalidade, né? A questão da instituição, e em um texto ou outro nós podemos confundir, né? Mas desde que isso esteja bem claro na nossa cabeça, fica tranquilo também. Então, quando nós falamos história das religiões ou das religiosidades, nós não estamos falando única e exclusivamente de uma história política, econômica, de uma instituição religiosa, ou de que forma a religião influencia nesses aspectos. Quando nós estamos pensando a história das religiões, quando nós estamos pensando na história das religiões, a religiosidade em si, né, nós estamos pensando de que forma esse pensamento religioso, essa mentalidade, interfere na organização social, na ação dos seres humanos, para pegar a citação do Mark Bloch, né, nas ações do homem ao longo do tempo. Né, e como essas crenças e esses pensamentos religiosos moldam a nossa concepção de vida, a nossa concepção de sociedade, a nossa percepção de mundo, certo? Isso é para resumir, então, o olhar do historiador, basicamente, né, o olhar do historiador para a história das religiões. No capítulo 2, e agora, né, vou fazer um parâmetro geral do capítulo 2, antes de passar a palavra para a professora Carla, né, e claro, para vocês, gente, a hora que vocês quiserem, tá? O chat está aqui para vocês perguntarem. Se alguma coisa que eu colocar aqui, que eu comentar ou que eu argumentar com vocês não compreenderem ou vocês tiverem alguma dúvida, por favor. E o pessoal que chegou quando eu já estava falando, por favor, diga de que polo que é. Né? O pessoal já está todo mundo com o nominho aqui, legal. O Alex, do Polo Dinheiro Peltrão, já estava aí, agora colocou o nome, muito bem. A Leonie, eu não sei de onde que é. E aí nós vamos conversando, certo? Pessoal, aí o capítulo 2, ele trabalha, o título dele é Mitos de Origem e Mitos Cosmogônicos. Né? Então, a percepção ou a análise, né, vai fazer uma apresentação dessas perspectivas do que é mito, né, de como o historiador da religião vai pensar essa perspectiva. A base desse capítulo são três referências sobre história das religiões. O Joseph Campbell, e aí com O Poder do Mito, que é a obra que vai ser usada como referência. O Joseph Campbell, basicamente, será utilizado, ele vai ser citado aqui umas 4 vezes, né? É como ele pensa, por exemplo, aqui no início, né? Vai colocar uma indicação dele sobre o que é a mitologia ou a forma de pensar a mitologia, né? Ele vai colocar assim: a mitologia ensina aos interessados por ela o que está por trás das músicas e das artes, ensina sobre a própria vida. Isso aqui é uma exemplificação que a autora coloca a partir da obra do Joseph Campbell, né? Essa expressão do poder do mito. O poder do mito, né, na perspectiva do próprio ensinamento da nossa sociedade, né, das nossas ações. Como que o olhar para o mito pode nos ensinar diversas coisas. E nessa parte nós teremos uma experiência excelente com a professora Carla, a hora que ela começar a falar dos mitos, né? Que ela defende muito isso nas aulas dela, porque eu já
acompanhei. Mas, forma geral, e aqui, gente, as primeiras páginas que nós pensamos aqui, a apresentação do capítulo, né, ele vai colocar uma estrutura ele vai colocar a estrutura e a funcionalidade do mito. Isso aqui é genérico, é uma generalização, né? O mito, se nós formos nos aprofundar no conceito de mitologia, né, no significado da palavra, nos diversos mitos, como as diversas sociedades ao longo do tempo se relacionaram com esses mitos, obviamente que nós teremos uma pluralidade de perspectivas e de interpretações, certo? Então, é importante que a gente perceba, que a gente entenda nesse momento, né, que o que está apresentado nesse nosso material base é uma generalização. E a primeira anotação que eu fiz aqui é justamente sobre uma perspectiva do que é o mito. O mito, né, e o próprio material também trabalha isso, quando ele coloca assim, bem no primeiro parágrafo, que no senso comum, o mito é considerado algo que não existe, né, que está fora da realidade, e que possui um caráter imaginário e sobrenatural. Essa percepção de mito que circula no senso comum do pensamento, da sociedade, não é a percepção de mito que a história vai ter, e muito menos a percepção de mito que a filosofia vai ter, né? O mito, nesse sentido, tanto para a história quanto para a filosofia, ela é uma forma de conhecimento. O mito, ele produz conhecimento. Então, a análise dos mitos, a análise das relações das sociedades com os mitos, de como esses mitos influenciam na organização social, como esses mitos influenciam na prática do dia a dia, no cotidiano das pessoas, né? Na própria organização de mundo, né? E aí, né, tanto os mitos de origem quanto os mitos cosmogônicos, né? Os mitos cosmogônicos estão ligados aos mitos de origem e organização do mundo como um todo, o funcionamento do sistema, do universo, por exemplo, né? E aí, quando a Carla for falar da teogonia, ela vai falar de como o mundo se ordenou, né? Como o mundo se organizou. E eu estou colocando o que ela vai falar aqui, eu nem sei se ela vai falar, mas agora ela vai ter que falar. O importante para nós, então, é perceber aquilo que o autor coloca no finalzinho do primeiro parágrafo, quando ele coloca a finalidade do mito para a história das religiões. Olha assim, para a finalidade da história das religiões, é preciso considerá-lo tal como era compreendido pelas sociedades arcaicas, em que o mito designa uma história verdadeira e preciosa, por seu caráter sagrado, exemplar e significativo. Aqui, a autora está citando o Mircea Eliade, que é um dos grandes pensadores do século XX sobre história das religiões, um dos principais pensadores, né? Se nós vamos... Tem uma pergunta aqui, eu acho. Não. Opa, Leoni é de Ubiratã. Muito bem. Bárbara deu olá. E quem chegou aqui? O Adriano. É que a Josefa ergueu a mãozinha ali. Eu achei que tinha uma pergunta. Tem uma pergunta, Jô? Não. Então, tá bom. Foi só. Não, tudo bem. É costume, gente. Se alguém ergue a mãozinha ali, que seja online, né, eu já acho que é alguma pergunta. Vamos lá. O Eliade, e aí é importante que a gente contextualize, até para entender essa perspectiva dele, né, ele é um pensador que ele nasceu em 1907 e ele faleceu em 1986, né? Aquilo que nós chamamos de nova história cultural, que vai dar uma abordagem
mais ampla para as fontes, uma perspectiva mais cultural e que vai aprofundar os estudos de história das religiões, aí com Pierre Bourdieu, com o Roger Chartier, que são pensadores, inclusive, que no capítulo anterior é apresentado como as quatro perspectivas de análise de história das religiões, né? O Mircea, ele tem uma visão, então, um pouco mais, a gente pode pensar que ele tem um olhar um pouco mais tradicional para a análise da historiografia, inclusive para a prática das religiões. Por que é importante pensar isso? Porque ele coloca aqui o mito nessa perspectiva, né? Ele coloca o mito aqui como algo que para a gente poder compreender as sociedades arcaicas. E ele aprofunda isso, inclusive nas obras dele, né, quando ele coloca que o mito, né, os seres humanos dessas sociedades, né, das sociedades arcaicas, das sociedades antigas, eles vivenciavam o mito no dia a dia deles, né, e o mito era verdade, né? Fazia parte do cotidiano. Não tinha essa distinção, ou pelo menos, né, na maioria dessas sociedades arcaicas, né, não teria essa distinção ao mito como algo que não é verdadeiro. Não, o mito é verdadeiro, o mito é real. Ele faz todo sentido na construção dessa sociedade, né? E aí, entender também esse caráter sagrado, né? E para o Mircea, isso aqui é essencial, porque nós vimos na aula anterior que justamente esse o ponto de análise do Mircea, né? Ele analisa a relação entre sagrado e profano dentro da sociedade. Como assim? As manifestações sociais, para o Mircea, e aí a gente pode pensar os ritos sagrados e outras práticas, né, que estão ligados ao sagrado, são para o Mircea, né, manifestações desse sagrado. E é nessas manifestações desse sagrado, que não é o sagrado como um todo, mas a manifestação dele, aquilo que os seres humanos conseguem manifestar e se relacionar com esse sagrado a partir dessas manifestações. É esse o foco de análise do Mircea. E como isso interfere na própria organização social. Nesse sentido, nós, historiadores, e eu coloco nós porque meus alunos já sabem disso, e aqui eu vou colocar vocês também, né? Que estão aqui. Vocês estão se formando, vocês serão historiadores, receberão o diploma e já estão na reta final desse processo. Então, nós, historiadores, né, e aí, especificamente, historiador das religiões, aquele que estuda a religião, como, por exemplo, a professora Wanda, né? Vocês assistirem a aula da professora Wanda, gente, eu estava assistindo, eu estava de boca aberta, né? Porque é um assunto que ela domina, é o que ela pesquisa, então ela tem ela passeia por esse tema com uma facilidade e de uma clareza ímpar, né? Tem uma perguntinha ali no chat. Tem? Eu não vi. Perdão. Ainda bem que vocês viram. Alex, então todo mito é uma história verdadeira? Alex, eu compreendo o mito como história verdadeira a partir do momento que ele faz parte de uma narrativa dessa sociedade. Eu não compreendo o mito como uma história verdadeira como de fato aconteceu, né? Eu tenho que diferenciar nesse sentido verdade de fato, né? Ela é verdade a partir do momento que ela constrói dentro de e ela organiza um cotidiano, ela organiza uma narrativa que ela tem impacto na construção de uma sociedade, nas práticas daquela sociedade. A Carla quer complementar alguma coisa? Eu acho que eu vou longe, se eu vou complementar, melhor deixar para depois. Eu não paro quando eu começo. Não, eu sei, é que eu estou sintetizando, né? Eu sei, ele é. Eu estou sintetizando, né? Estou diferenciando
rapidamente, né? Assim, porque... E aí... Eu posso só tentar dar um exemplo? Por exemplo, assim, Pode. Alex, eu costumo dizer em sala de aula assim, sobre o mito cristão da criação, aí os meus alunos olham para mim e falam assim, como assim mito, professora? Aí eu falo, é um mito cristão. Aí eles dizem assim, não, professora, não é um mito, é assim que aconteceu. Essa é a diferença. Para aquele sujeito que vê o mundo pelos olhos do mito, aquilo para ele é uma verdade absoluta e incontestável, é um dogma, né? Agora, para nós, né, enquanto estudiosos, para vocês da história, mas para nós da filosofia, nós entendemos como uma maneira possível de explicar o mundo. Obrigado, Carlos. Nesse sentido, né, a filosofia, como eu disse, o Alex colocou aqui que entendeu isso aí, ele faz parte do momento que a sociedade vive, sim. E nesse sentido, ao mesmo tempo que ele explica o mundo de alguma forma, para aquela sociedade que aceita, esse mito como verdade, ele faz todo sentido, né? É interessante que a gente acaba usando os mesmos exemplos, né? E a gente, com todo o respeito às nossas crenças, né? O áudio está cortando, Bárbara? Continua cortando? Tá, agora... Pessoal, calma aí. Deixa eu mutar todo mundo. É o microfone, tem alguém com o microfone ligado, daí Não. tá dando interferência. Ó, pessoal, eu desliguei todos os microfones, tá? Mas assim, quem quiser falar, perguntar por áudio, pode perguntar por áudio. É só liberar o microfone, pedir a palavra, não tem problema nenhum. E quem quiser mandar mensagem no chat também, eu vou deixar o chat aberto aqui do lado, porque daí eu vejo. Eu tinha deixado ele fechado. Tá bom? Aí, beleza. Então, assim, a gente acaba usando muito nessas explicações as narrativas bíblicas, as narrativas cristãs, justamente porque elas fazem parte do nosso cotidiano de uma forma mais costumeira, né? A maioria da sociedade brasileira é cristã, seja católica, seja de outra denominação, né? Mas costuma ser cristã. Então, acaba ficando mais fácil a exemplificação. E aqui, como eu sempre digo, né, é importante a gente entender que, com todo o respeito, a gente faz essas análises, né? E aí eu vou citar o próprio Mark Bloch, e para poder entender, para que a gente possa fechar essa compreensão da pergunta do Alex, né, da importância do mito para a história. O Mark Bloch, eu não vou lembrar em qual obra, tá, gente? Mas quando ele fala sobre história das religiões, quando ele fala sobre religiosidade, ele diz mais ou menos assim, eu estou parafraseando ele, né? Que pouco importa para o historiador e para a sociedade como um todo, na verdade, né? Mas para o historiador que analisa, para o estudioso, né? Se Jesus Cristo ressuscitou ou não. Pouco importa. E o historiador da religião não vai se preocupar com provar a ressurreição de Cristo ou não. Porque o que importa para o historiador da religião é as ações de Jesus aqui, então o impacto das ações de Jesus e não, né, na sociedade, e principalmente o impacto daquilo que se criou a partir da existência dele e a partir, aí vamos colocar do mito. Por que do mito? Porque até onde nós sabemos, a narrativa de ressurreição é algo particular de Jesus, né? E pela questão biológica, se nós pensarmos cientificamente falando, né, ninguém ressuscita nesse sentido. Então, o mito da ressurreição, ele não... Pouco importa para o historiador se ele de fato aconteceu ou não. Importa para o historiador de que forma esse mito se construiu na sociedade, e aí nós vamos pensar toda a organização
E o desenvolvimento do cristianismo, o cristianismo enquanto religião que vai predominar no mundo ocidental, que vai influenciar na formação da nossa cultura ocidental, dos nossos valores, das nossas verdades, certo? Então, percebam, o historiador da religião, o historiador das religiosidades, ele vai olhar para o mito nessa perspectiva, né, de pensar o mito, não se o mito de fato aconteceu ou não, né, se Zeus de fato matou Cronos ou não, né, se existe um Monte Olimpo com os 12 deuses do Olimpo, né, se a Santíssima Trindade de fato é Santíssima Trindade ou não, né, esses questionamentos referentes às narrativas religiosas, elas são menos importantes no sentido de serem provadas, até porque aí nós vamos para o campo que não tem como ser provada, e a história ela só vai até onde se pode provar a ação humana, porque o objeto de estudo da história é a ação humana ao longo do tempo, né? E daí nós deixamos esse campo para o campo da religiosidade mesmo, da crença, da fé, da espiritualidade. E nós vamos pensar os impactos disso na sociedade como um todo. Concluindo aqui, ainda na página 25, que é a página de abertura do capítulo, né, o autor cita outra, ele parafraseia, né, novamente o Eliade, quando ele coloca assim: compreender, isso está no segundo parágrafo, compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais não significa apenas elucidar uma etapa da história do pensamento humano, mas também compreender melhor uma categoria dos nossos contemporâneos. Olha que interessante, né? Vai muito para aquilo que nós estávamos falando antes, que o mito é uma forma de conhecimento. Não me serve apenas para distinguir a sociedade de antigamente que de certa forma, o teu conhecimento estava muito mais vinculado aos mitos do que a sociedade atual, que tem, além do mito como forma de conhecimento. E aqui é importante, por que além do mito? Porque o mito continua sendo uma forma de conhecimento, uma forma de compreensão do mundo, né? Nós temos a ciência como outra forma de conhecimento, e aí nós podemos pensar, né, basicamente essas duas formas de conhecimento e outras formas de conhecer o mundo também, mas principalmente essas duas. Nesse sentido, quando nós analisamos um mito, né, nós não ficamos com a análise do mito ou pensamos o mito apenas como essa narrativa lá do passado, mas para tentar compreender como a mente daquela sociedade funcionava, como aquela sociedade compreendia o mundo, como aquela sociedade via a vida, se ela acreditava na vida após a morte ou não, né? Mas compreender, inclusive, né, o nosso mundo, né? Ligar mesmo, compreender determinadas perspectivas que perduram, né, de maneiras às vezes diferentes, às vezes nem tão próximas assim, num primeiro olhar, que a gente pode até não compreender, mas com uma análise mais retida, com uma análise mais demorada, com uma análise mais profunda, compreender que muitas vezes as nossas ações estão pautadas em alguns mitos, sejam mitos de origem, sejam mitos cosmogônicos, porque os mitos, né, como vai dizer daqui a pouco, inclusive, né, os mitos eles formam também a conduta humana. Os mitos, eles de alguma forma, eles influenciam nas ações humanas, né? Então, a partir dessa perspectiva, o mito ele não é algo apenas das sociedades antepassadas. Aqui,
Para eu poder encerrar essa parte e abrir para a Carla trabalhar com a gente um pouco a questão do mito cosmogônico do grego, né? O penúltimo parágrafo, ele coloca uma questão importante, ele é uma pergunta. E a pergunta que ele faz, ou que ele coloca, ele identifica, ou ele dá a ideia de uma pluralidade do mito, né? De nós pensarmos esse mito como algo plural. Ele coloca assim: Eliade explica que seria difícil encontrar uma definição do mito que fosse aceita por todos os eruditos e, ao mesmo tempo, acessível aos não especialistas. Mas será realmente possível encontrar uma única definição capaz de cobrir todos os tipos e todas as funções dos mitos em todas as sociedades arcaicas e tradicionais? Né? E eu amplio um pouco esse questionamento. Será que seria vantajoso ou seria interessante para nós buscarmos chegar a uma definição de mito nesse sentido? Né? O mito ele acaba não sendo muito mais rico justamente por ser plural. Né? E aí é interessante quando ele coloca esse questionamento, porque ele fala assim, olha, gente, se a gente for tentar definir mito, dá um tratado, segundo a Carla, está 2, 3. Né? Inclusive, foi uma das discussões que nós tivemos hoje, né? Porque né? O mito é alguma coisa? Tem como nós definirmos ele como uma única coisa? O questionamento aqui nos leva a pensar que é muito complicado fazer isso. Né? E obviamente, torno a dizer, se os principais historiadores que pensam o mito, que analisam as histórias das religiões, as diversas mitologias, as diversas sociedades e a relação desses homens e dessas sociedades com as concepções de mitos, se eles não se aventuraram em definir o mito como um algo estanque, algo único, né? Não seremos nós, nesse debate, nessa conversa, que faremos isso. Porém, e aqui o texto ele adota uma concepção de mito que é tirada de um livro do Eliade. Ele coloca assim: o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada por meio de perspectivas múltiplas e complementares. A definição que a Eliade parece menos imperfeita, olha só. Então, a autora está colocando assim, o Mircea Eliade, basicamente está falando isso, né? Que durante o século XX é um dos grandes pensadores da história da religião, ele vai ser um dos grandes desenvolvedores desse campo de pesquisa, né? Esse cara que define que o ser humano ele se torna ser humano, ele se difere do mundo animal no momento em que ele se torna religioso, né? Ele se tornar religioso, o Homo sapiens sapiens, né? A partir do momento que ele se torna Homo sapiens sapiens, ele cria essa capacidade de se relacionar com o sagrado, né? A partir da imaginação, a partir da abstração do conhecimento, e por aí vai, né? Não é o foco aqui desse momento na nossa aula, mas só para colocar. Esse cara, a autora está dizendo, né? Para ele, parece menos imperfeita. Ou seja, não existe definição perfeita para mito, pelo menos, né, até então. E aí ele vai colocar assim: por ser a mais ampla, é de que o mito conta uma história sagrada. Isto é, relata um acontecimento ocorrido em um tempo primordial. Eu posso falar um tempo imemorável, um tempo que eu não consigo determinar, né? Um tempo primeiro. Então, o mito ele se torna sagrado porque ele narra esse acontecimento. Esses acontecimentos primordiais são os acontecimentos de origens. Então, mitos de origem ou mitos cosmogônicos.
Aí ela vai colocar uma extensa citação do Mircea, e eu quero chamar a atenção para as 3 primeiras linhas, onde ele coloca assim: o mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo, cosmogonia, ou apenas um fragmento. Então, como passou a surgir uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição, né? Então, aqui o mito, ele vai continuar falando, né, sobre o mito enquanto uma narrativa, e uma narrativa, ele usa a palavra sempre, né, mas eu vou usar a palavra muitas vezes, né, ligado à narrativa da criação de algo, né, da criação de realidades, e ele vai continuar explicando que essa criação de algo, essa criação da conduta humana, essa criação do mundo, né, que é narrada no mito, ela está envolvida, né, tem a participação sempre de um ente sobrenatural. E aí, né, a gente pode pensar as diversas divindades que os diversos mitos trazem, certo? E ele vai sistematizar, então, e aqui, especificamente, ele coloca a tal da estrutura e da funcionalidade do mito. Quando eu penso em estrutura, é assim, quando eu olho para um texto, quando eu olho para uma narrativa, como eu identifico que essa narrativa é um mito, né? Então, se eu sou historiador das religiões, ou se eu estou fazendo uma pesquisa de história das religiões, né? Ou se eu entro em contato com a narrativa de um povo, uma cultura diferente, e eu quero saber se aquela narrativa é um mito ou alguma coisa assim, como que eu identifico isso, né? Uma forma de eu categorizar. Ele vai falar assim: para eu fazer isso, né, nós podemos sistematizar alguns aspectos para caracterização característicos do mito. O mito, normalmente, né, vai dizer assim, ó, o primeiro deles consiste em que, no modo como é vivido pelas sociedades arcaicas, o mito constitui a história dos atos dos entes sobrenaturais. Então, volta lá. Primeira característica, do modo como é vivido nas sociedades arcaicas, ele faz essa distinção, né? O mito, ele caracteriza o quê? A história dos atos dos entes sobrenaturais, né? E é por isso que a Carla falou, o mito bíblico, né? O mito cristão. Porque quando eu pego Gênesis, por exemplo, eu estou falando de um ente divino, de um ente sobrenatural, que está atuando na criação do mundo, né? E isso não diminui, né? Reforçando aqui, né? Não diminui a importância dessa narrativa. E esse é o olhar da historiografia, né? Nada impede que na sua particularidade, na tua casa, na tua igreja, você pratique a tua fé e você tenha a tua fé, né? Seus dogmas de fé. Mas é importante que nesse momento que nós estamos pensando a história das religiões, que eu compreenda racionalmente como que a história, como que a ciência e a história olha para essas narrativas. E aí ele vai continuar falando de outros aspectos. O segundo aspecto do mito consiste em que essa história é considerada absolutamente verdadeira. Aquele ponto que nós estávamos discutindo, né, da pergunta do Alex. Então, olha só, eu tenho como compreensão ou como definição de mito, para identificar um mito, melhor dizendo, né, eu tenho algumas características, entre elas a participação de entes sobrenaturais, né, a história relacionada a ações de entes sobrenaturais. Eu tenho essa narrativa como uma verdade, como uma verdade absoluta, né? E além de absoluta, ela é sagrada.
E por isso é tão complicado quando a gente pensa nessas questões, a gente tem que ter muito zelo na forma como nós tocamos, como nós conversamos, como nós abordamos esses assuntos. E aí, aqui pensando a nossa profissão de professor, quando nós vamos para a sala de aula, essa perspectiva, esse olhar da história das religiões nos permite compreender melhor diversas sociedades. E eu pensando assim, principalmente quando nós vamos trabalhar com as sociedades mais antigas, da história antiga, né, isso nos permite olhar para essas sociedades com uma sensibilidade maior, né? E, claro, na hora de transmitir isso para os nossos alunos, também fazer esse processo, né? Esse processo de humanização do conhecimento, né? É importante, talvez o papel, o diálogo de nós, historiadores, nesse processo, é justamente a perspectiva e de fato, né, proporcionar aos nossos alunos, àqueles que entram em contato conosco, né, uma percepção mais humana dos processos religiosos, né, das crenças, principalmente das crenças diferentes, né, diferentes da nossa, da crença do outro. Porque se nós pensarmos o quanto o fundamentalismo ou essas verdades absolutas levam a conflitos, né? Só pegarmos as reformas religiosas, né? Pegarmos as cruzadas, pegarmos outros momentos da história, né? E por que não citar alguns momentos, algumas situações atuais do mundo, para nós podermos pensar o quão importante é esse olhar para a religiosidade, não com um olhar religioso, né? Mas com um olhar nessa perspectiva de compreensão do outro, de análise da importância, porque se a minha religião é importante para mim, é formativa em mim, é formativa na minha prática, é formativa na minha visão de mundo, a religião do outro tem o mesmo valor para o outro, né? Então, ter esse cuidado é importante na nossa prática, né? Justamente porque, e aí vai complementar esse segundo aspecto, né? O mito, ele narra a criação de coisas verdadeiras e reais né? O mito, ele vai narrar a criação da terra, do mar, do céu, do sol, diversas coisas, que é real, né? Então, se a narração do mito cria algo real nessa perspectiva, então o mito se torna uma verdade absoluta para quem crê nele, né? Em terceiro lugar, o mito se refere, e aqui ele coloca o termo sempre, né? Em terceiro lugar, o mito se refere sempre a uma criação, contando como algo veio à existência ou como um padrão de comportamento foi estabelecido, né? Esse é um olhar bem historiográfico para o conceito de mito, né? Porque daí nós vamos pensar na organização das sociedades, nas condutas humanas, a origem dessa conduta, a origem dessa sociedade. E eu sei que a nossa filósofa aí vai expandir um pouco essa concepção de mito, mas é importante esse diálogo, a gente compreender que os campos da ciência e do conhecimento, eles têm aspectos de conciliação e aspectos de divergência, né? Quer falar alguma coisa, Carla? Não? A quarta característica, e basicamente a última, porque depois a gente finaliza, consiste que conhecendo o mito, conhece-se a origem das coisas e se chega, consequentemente, a dominá-las e manipulá-las à vontade. Por que o autor coloca isso? Se nós continuarmos lendo, ele vai exemplificar isso da seguinte forma: as práticas de ritualização, né? Os ritos religiosos,
pensarmos aí as preces, né, as oferendas às divindades, para que essa divindade ou nos beneficie, ou para que ela se acalme, né? Então, a perspectiva de que o fato de conhecer o mito, então conhecer a narrativa desse ente sobrenatural, me permite ter um contato com ele de alguma forma, né? E aí o Mircea, ele vai ser um dos grandes pensadores nesse processo, quando ele analisa essa questão do profano e do sagrado, das manifestações do sagrado, né? Justamente por quê? Porque quando eu sociedade, né, que creio nesse mito, quando eu interfiro em uma ação que vai agradar essa divindade, que vai agradar esses entes sobrenaturais, eu estou nessa concepção de mundo, né, interferindo também na ação dessa divindade sobre a minha vida, sobre a vida da minha sociedade. Gente, isso aqui pode parecer estranho, eu vou simplificar isso aqui para vocês. Quantas e quantas vezes nós não fazemos orações, né? Quem acredita não pede a ação divina, não pede uma bênção, não pede uma graça, né? Se você vai na celebração do culto, ou na celebração da missa, e aí você tem o momento das oferendas, que são feitas oferendas, né, simbólico, um ritual de oferendas ao sagrado, né, na perspectiva dessa interferência, certo? E por fim, então, contata-se de uma maneira ou de outra, né? Ou seja, vive-se o mito no sentido de que é impregnado pelo poder sagrado e exaltado dos eventos rememorados ou reatualizados. Viver os mitos implica uma experiência verdadeiramente religiosa. E aqui, né, eu concluo pensando assim, né? O último trecho diz assim: quando o indivíduo evoca a presença dos personagens dos mitos, torna-se contemporâneo deles. A importância que esses rituais religiosos, né, seja lá das sociedades arcaicas ou seja das sociedades atuais, né, aproxima essa divindade que viveu em tempos primordiais ao homem contemporâneo. Conversando com a Carla, eu ainda dei o exemplo da missa, quando nós temos o processo da comunhão, que é o ápice para o cristão católico. A comunhão é o ápice, né? O sacerdote, quando ele ergue o pão, ele consagra o pão e o vinho. Para o cristão católico, naquele momento, nós temos a transubstanciação do pão no corpo de Cristo e do vinho no sangue de Cristo. E nós temos naquele momento é o sacrifício, não é apenas uma memória, né? O rito sagrado vai falar de uma memória, mas a tradição e o dogma da igreja vai dizer que aquele momento é Cristo se sacrificando novamente por nós, né? Então, olha só, a proximidade do divino, do ente sobrenatural, a nós contemporâneos. Então, só para a gente poder pensar como essa perspectiva mitológica em forma, né, e aqui mitológica não no sentido pejorativo da palavra, não no sentido do senso comum, mas no sentido de uma forma de conhecimento, né, uma forma de explicação do mundo e da origem das coisas, né, como o mito se faz presente em nós. E agora, né, nessa parte de mitos de origem e mitos cosmogônicos, ele vai trabalhar justamente essa perspectiva de e diferenciar mitos de origem que vai dar origem a diversas coisas. Pode ser, por exemplo,
como foi citado antes, né? Origem a um povo, origem ao ser humano, origem a plantas, a ilha, e os mitos cosmogônicos, que está ligado ao cosmo, à ordem cósmica do mundo, e que, a partir de agora, então, né, só citando que, segundo Eliade, esses mitos de origem, então, de nascimento das coisas, de criação das coisas que existem no mundo, né, eles são um prolongamento dos mitos cósmicos, ou cosmogônicos, né, e conta como o mundo foi modificado, enriquecido ou empobrecido, né? Então, os mitos cosmogônicos e os mitos de origem, eles têm uma ligação nessa narrativa ou nessa percepção, né? Os mitos cosmogônicos estão ligados aos tempos primordiais, ao surgimento primordial do planeta, da ordem cósmica, e os mitos de origem prolonga essa criação, esse surgimento, dando conta das modificações que ocorrem. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Posso passar a palavra para a Carla para ela nos falar sobre como tudo isso, né, e como eu percebo esses elementos narrativos no mito grego? Só dá um ok aí, pessoal. Acho que tá ok, ó. A Bárbara falou que tá ok. A Yara também. Tudo bem. Se a Bárbara e a Yara falaram, tá falado, ué. Como eu digo para os meus alunos, né? Eu ainda não aprendi ler mente. Se tá difícil, se tá complicado, tem que perguntar, senão a gente toca o barco. Né? Vamos lá, então? Boa sorte. Vou mutar o meu microfone aqui. Obrigada. Gente, primeiro eu vou dizer para vocês que é assim, eu sou da filosofia. Eu sou da galera que vocês olham e falam, vixe, né? Lá vem ela. E ontem eu entendi muito isso, porque o meu irmão é historiador e o Murilo é historiador, né? E eles começaram a falar sobre os mitos, eu falei assim, como assim, né? Vocês têm uma visão muito positivista no meu aqui, né? É uma diferença. Quem tá certo, quem tá errado? Não tem certo e não tem errado, né? São só modos diferentes de analisar uma mesma realidade. Eu gosto de dar esse exemplo, ó. Se você olhar para aqui, eu vou perguntar para você, o que é que você tá vendo? Você vai dizer, sua mão. Eu vou dizer, não, você não tá vendo a minha mão. Porque eu não tô vendo a minha mão, eu tô vendo uma parte da minha mão. E daqui do meu ponto de vista, se você disser que a minha mão tem detalhe preto, eu vou falar, nunca tem, daqui não tem, porque o meu ponto de vista é diferente do seu ponto de vista. Você tá do lado daí, eu tô do lado de cá. Então, eu sei que você pode perceber algumas diferenças na análise, mas são pontos de vista diferentes. Vou começar pelo pressuposto de que, dentro da filosofia, nós estudamos a mitologia dentro de uma disciplina denominada teoria do conhecimento. Consegue entender? Aí nós estudamos ela com toda a riqueza de conhecimento que ela traz para dentro de uma sociedade e não só como um fato histórico, como vocês veem. Daí nós podemos entender algumas diferenças, certo? Eu costumo dizer assim para os meus alunos, e eu quero que você venha nessa viagem comigo, né? A galera fala, filosofia é viagem, mas você tem que viajar junto para você entender. Então, pensa assim comigo. Imagine que eu, o Murilo, o Alex, a Bárbara, a Yara, o Leone, nós somos o primeiro grupo de seres humanos que existe no planeta, no universo, né? Então, imagine assim, estamos numa caverna, certo? Estamos numa caverna aqui no planeta Terra, ok? Somos o primeiro grupo de seres humanos. Nós podemos ficar dentro dessa caverna para poder sobreviver? Obviamente que não podemos.
Mas por quê? Porque nós não sobrevivemos da energia que flui do universo, que a meditação diz, né? Não dá. Então, eu preciso de outros atributos que estão além da simples energia vital, né? Que nos move. Até para ter essa energia vital. Então, eu preciso, vamos supor, caçar. Mas pensa bem, para você caçar para sobreviver, você é o animal mais fraco que existe. Você não tem, né? Vê o seu dente com tigre dente de sabre. A gente perde longe. Vê a sua garra com a garra de um leão, de um urso. Você perde de longe. O que é que eu estou dizendo para você? Nós, enquanto seres humanos, nós não temos garantido na nossa biologia, na base biológica. Aqui em casa vai sempre ter esses barulhos, tá? Eu moro aqui na avenida, vocês vão ver, vão bular tudo. Então, o que acontece? Nós não temos aqui na base biológica a garantia da sobrevivência, certo? Mas nós somos animais dotados de razão, capacidade de olhar, interagir com a natureza e produzir conhecimento, certo? Então, olha, nós olhamos para a natureza, nós interagimos para a natureza por meio dos 5 sentidos e produzimos conhecimento. Aí você pode perguntar, como assim, professora? Ué, você coloca o seu dedo no formigueiro, qual que é o conhecimento? Não posso pôr meu dedo aqui de novo, não é? A gente entende que você colocou a mão no fogo, você não vai pôr de novo. Nós temos a capacidade de entender o mundo, tá? Só que aí é que eu quero chegar. O ser humano não produz uma forma de conhecimento. Ele produz várias formas de conhecimento, certo? Ao longo de toda a nossa história até aqui. O ser humano produz várias formas de conhecimento. É tudo conhecimento, mas cada uma tem uma característica diferente, certo? Eu posso dizer para você assim, todos nós aqui somos seres humanos. Nossa, mas e as diferenças entre nós, não é? Eu até brinquei, você pode dizer assim, tô brincando, tá? Você pode dizer, Lula, Bolsonaro, tudo ser humano e tudo político. Você pode dizer, mas existem particularidades que os diferem. Com conhecimento é a mesma coisa, certo? Nós partimos do pressuposto aqui que o mito é uma forma de conhecimento. Então, nós temos que entender o que diferencia eles dos demais, não é? Então, assim, nós entendemos lá que existe um conhecimento que eu preciso sobreviver. Se somos o primeiro grupo de seres humanos, nós precisamos sobreviver. A esse conhecimento, na filosofia, nós chamamos de senso comum. É um conhecimento, qual que é a característica dele? Cuja base é empírica. Empírico, aquilo que passa pelos 5 sentidos. Empiria, certo? Então, assim, eu me relacionei com a natureza empírica, produzi conhecimento, entendi o que eu posso, o que eu não posso fazer e vou transmitindo de geração para geração. Está na tradição humana. Desde a postura ereta, né? Desde como se alimentar, desde como cozinhar um ovo, desde como resolver um problema da dor de barriga com chá, tal e tal e tal. Senso comum cuja base é empírica. Só que chega um momento da história humana que o nosso cérebro, ele se desenvolve, né? Quando eu digo, eu tô falando lá dos hominídeos ainda, né? E quando eu digo em senso comum. Mas quando você fala em ser humano, como o Murilo disse, né? Ser humano, esse que tem um neocórtex pré-frontal, essa parte toda do cérebro que lhe permite abstrações, a gente não tem... qual que era o nosso problema lá dentro da caverna? Como sobreviver. Quando o neocórtex ele se desenvolve, a gente tem outro problema. Qual que é o problema? Problemas que nós chamamos na filosofia de problemas metafísicos, certo? Essa palavra physis, do grego, né, significa mundo concreto, físico, natural, a natureza, tá? Mundo físico concreto, mas o natural. E metá significa além. Essa palavra a gente usa muito para definir mito e religião. Ela está relacionada... Porque aí, quando o ser humano começa a fazer questionamentos metafísicos, certo? Do tipo, como surgiu o universo, né? Como surgiu o primeiro ser humano que habitou aqui no planeta? Como que o sol não cai de lá de cima?
né? E a chuva? O que acontece com o meu amigo que morreu aqui, depois da morte? Gente, vocês imaginam o que é viver sem essas respostas, né? Hoje a gente vai no enterro de pessoas queridas e a gente conforta elas com qual área de conhecimento? Com o conhecimento religioso, entende? Porque em algum momento da história nós tivemos que produzir conhecimento para responder questões que não haviam sido relacionadas. E quais são essas questões que não foi relacionada pelo humano para produzir conhecimento? Sobre o surgimento do universo, sobre o surgimento do ser humano, o que acontece depois da morte, todas essas questões aí, tá? Qual que era o conhecimento que tinha? Senso comum. Se o senso comum não resolve porque é empírico, e agora o meu problema é metafísico, ou seja, está muito além dos meus 5 sentidos, preciso de uma nova área de conhecimento. Surge qual área de conhecimento? A religião. Com os primeiros, os homens, né? Os humanos. Por isso que o Murilo disse lá, né? Que o autor bem falou, né? Que o homem é um ser religioso. Por quê? Porque é o primeiro que consegue responder essas questões metafísicas. Então, tranquilo. Agora, o que diferencia a religião do senso comum? Diferencia aqui. Primeiro, ela está relacionada para questões metafísicas, já vimos isso. Segundo, que a base da explicação não é mais a empiria, não é a tradição que vai passando de geração em geração. É aquilo que nós chamamos de dogmas, baseado em fantasia e misticismo, certo? A base da religião é sempre uma narrativa. E essa palavra mitos, né? É que em grego não tem acento. A gente teria que ler mitos, né? Mas daí a gente teria que ler Aristóteles, né? Sem os acentos. Mas enfim, mitos significa narrativa. A base da religião é a narrativa. Veja bem. Eu disse que a base do senso comum é a experiência sensível. Ou seja, no senso comum eu posso provar e demonstrar aquilo que eu estou falando, certo? Se a religião, a base é a narrativa, com base na fantasia, o que é algo fantasioso, gente? Algo fantasioso é dizer assim, eu vou pular aqui do segundo andar e vou sair voando. Eu vou voar com fadinhas né? Assim, coisas que normalmente nós não temos o poder de realizar, né? Algo místico é algo dotado desse poder, né? Quando você pensa, por exemplo, um ser místico, aquele que vai ler a sua mão e dizer sobre o seu futuro. Isso é misticismo, tá? Então, a religião surge para resolver problemas metafísicos, a base é magia e misticismo, e ela é transmitida com base na narrativa, sem necessidade de comprovação lógica, porque a base é justamente a magia e o misticismo. Tá tranquilo até aí, gente? Eu falo rápido, né? Tá tranquilo? Vocês deem um ok? Continua? Alguma pergunta? Viver como ser humano é em si um ato religioso, em outras palavras, ser... Ai, que bom, Bárbara, que você está amando. Não, eu liguei o microfone aqui para falar, deixa você, Bárbara. Eu tô ok, você tá ótima, tá vendo? Historiadores. Então, beleza. Por isso que eu digo que o ser humano é um ser religioso, sim, porque os hominídeos, né? Você pega lá o homem de Neandertal, ele não tem condição de produzir conhecimento religioso porque o cérebro dele não tinha essa capacidade. São só os homo sapiens que conseguem produzir conhecimento religioso dada a capacidade de abstração, né? Então, um exemplo que eu adoro dizer sobre um mito, né? Então, a gente tem lá os problemas, né? O mito é a narrativa. Por isso que eu digo, quando eu digo o mito cristão, não fique agoniado. Ai, ela chamou de mito. A narrativa, quando você vai à igreja, não tem primeira leitura, segunda leitura, isso não é narrado, né? O pastor da sua igreja, ele não narra as leituras. A base é a narrativa, então é mito mesmo, e que bom que está sendo narrado, que está sendo falado, né? É só uma tradução, tá? Em grego, mito significa narrativa. Então, beleza.
Então, precisamos de várias narrativas, porque as perguntas são muitas. Como surgiu o universo? O que que acontece depois da morte? O que que acontece se eu desafiar os... né? E aí tá. Aí o que que acontece? Pensa que comigo, o que que acontece? O ser humano olha para a natureza, né? Vou falar lá na Grécia, por exemplo. Nós olhamos para a natureza e nós entendemos o quê? Que a natureza é muito mais forte que a gente. Mas muito... que nós, seres humanos, não podemos com a natureza. Já ficou de frente para o mar, né? Olha a imensidão que tem o mar. Num dia de tempestade, se ele ficar irritado, perna porque te quero, eu não vou enfrentar o mar, não é? Numa tempestade, a gente tende a se esconder, porque a natureza ela é superior a nós. Qual que é, gente, a correlação lógica que se dá aí? Qual que é? Seres superiores a nós ao longo da história, nós chamamos de deuses. E não é difícil nós entendermos que na Grécia Antiga, a natureza é Deus. Quando a gente fala Poseidon, não é o deus dos mares, é o mar que toma forma de né, antropomórfica, antropomórfica, toma forma humana. Quando nós falamos Gaia, que é a terra, Gaia é a terra, que pode tomar outras formas, mas é a terra. O ser humano, então, olha o que eu estou dizendo, gente. O mito, ele vem de uma explicação daquilo que há na natureza, a partir da análise e observação da natureza. Só que a base da sua narrativa é a fantasia, o misticismo. Por isso que nós não podemos olhar para o mito e dizer, mito, não, porque é maravilhoso. Vou contar para vocês lá a Teogonia do Hesíodo, de uma maneira bem resumida, porque eu quero que vocês leiam, tá? Então, eu vou resumir, vou contar os pedaços que interessam. Então, o Hesíodo é assim, ó, normalmente é uma figura mística, né? Que tem poderes místicos. Qual que é o poder do Hesíodo? Falar com Deus, só, né? Ele só falava com os deuses, com as ninfas. E aí, ele encontrou com as ninfas e perguntou como surgiu o universo, né? Como surgiu o universo? E aí, as ninfas respondem para ele. No princípio, eu fico imaginando, quando eu leio, eu fico imaginando, né? No princípio era o caos, vazio e primitivo caos. Agora, tenta fazer aí na sua cabeça um ser vazio e primitivo e sem forma, desinforme. Vazio, primitivo, desinforme, né? Era o primeiro Deus que existia. Porque na Grécia Antiga, nós temos dois conceitos, de caos e cosmo, certo? Cosmo significa ordem, organização. A natureza é cosmo, certo? O meu pulmão, que retira o oxigênio e devolve gás carbônico, está interligado com a ordem que há na árvore, que faz o contrário, né? Eu não posso voar. Existe assim. A abelha, ela tem uma função na natureza que é dela. Tudo tem finalidade, as coisas têm ordem. Mas no princípio não tinha ordem. É isso que o Hesíodo ideou na cabeça dele. É claro que se nós falamos que ele ideou na cabeça dele, é uma falta de respeito à religião da época. Mas você entende a genialidade do autor? Ele olhar e dizer assim, antes de tudo ser organizado, havia o quê? Havia o caos, né? Havia o caos, as substâncias estavam pairando por aí, era o caos, não havia forma, era tudo vazio e primitivo. Do caos surgiu Gaia. Quem era Gaia? Gaia era a Terra, certo? Gaia é a Terra. Surgiu Gaia, surgiu Pontos, que é o mar, surgiu Nix, que era a noite, e surgiu Urano, que é o céu, né? Essa galera, e Eros, que é o amor. Os mais fortes dessa galera aí eram Gaia e Urano, e o amor no meio. Você entendeu? Então havia assim, a Gaia como uma grande deusa, a terra, e Urano como um grande deus, céu, certo? Só que o Hesíodo conta que Gaia e Urano, o
copulava a Gaia ininterruptamente. Se você entende o que é copular, eu acho que eu posso dizer aqui, né? O Urano não saía de cima da Gaia. Urano e Gaia estavam unidos, assim, né? Estavam juntos. Então, Urano vivia copulando a Gaia, mas a Gaia não podia ter os seus filhos porque o Urano não saía de cima da Gaia. Ou seja, eles tinham relações sexuais o tempo todo sem parar, né? E o Urano nem saía para que ela pudesse dar à luz. Dessa galera aí, surgiu né? Desses filhos, surgiu, bem resumidamente, um deus chamado Cronos, certo? Chamado Cronos, guardem na sua cabeça, chamado Cronos. E o que o Cronos fez? O Cronos, de dentro da Gaia, conseguiu, né, sair com a ajuda da Gaia, cortou o membro, né, o membro falo do Urano e separou assim o céu e a terra. A gente pode pensar assim, meu Deus, que viagem, o que esse cara fumou o dia que ele estava tentando falar sobre isso. Mas vejam bem, gente, olha o que o autor teve que perceber na natureza para poder dar esse tipo de explicação. Ele percebeu assim, a Terra dá vida, não é verdade? Vocês já pararam para pensar que tudo aquilo que é alimento e tudo aquilo que permite a nossa respiração só existe porque vem da terra. Você pega uma semente de qualquer planta, deixa ela em cima da mesa, a vida vai sair dela? Não vai. Você coloca aqui no armário a semente, a vida vai sair dela no armário? Não vai. O que é que faz com que a vida brote de dentro das coisas? É a terra. A terra produz vida. Mas a terra produz vida sem a ajuda de Urano, que é o céu? Não produz. Porque, olha, como eu estou dizendo que isso é uma poesia, a gente precisa olhar por trás. O Urano, que é o céu, não precisa emanar a luz do Sol para a Gaia, que é a Terra, e não precisa fazer chover na Gaia para que a Gaia se torne fértil, não é? E aí nós entendemos que, se você pegar a ciência, por exemplo, ela explica de uma maneira muito parecida, que aqui, né, na Terra, durante muito tempo foi muito quente, e foi necessário que chovesse a ciência, tá? Ininterruptamente para que a Terra pudesse esfriar. Tá vendo que a ciência, enquanto área de conhecimento, está dizendo a mesma coisa que a mitologia diz, só que sem magia e misticismo, porque é próprio da religião. É por isso que a gente está dizendo, é muito importante para nós, em termos históricos, porque ela dá a base dessa qualidade humana de olhar para o mundo e tentar explicar o mundo de forma fantasiosa, mas será que sem essa base lá atrás, nós teríamos o conhecimento que nós temos hoje? Entende? E aí uma outra questão que está até hoje na filosofia e que a ciência não conseguiu quebrar é a seguinte, por que que Cronos decepou ali o Urano, né? E fez com que a vida brotasse de dentro da Gaia. Por que o Cronos? Você sabe que Cronos em grego significa tempo, certo? Para a filosofia, o contrário de tempo é eternidade, tá? O que é o tempo? O tempo não é o relógio, né? O tempo é uma força que existe no mundo que faz com que as coisas tenham início, sofra mudança e tenha fim. Se você tem um filho ou um irmão mais velho, né, mais novo, você vê ele pequenininho, de repente você vê ele casando, você fala, nossa, quanto tempo! Olha, o tempo é aquilo que provoca mudança nas coisas, mas que necessariamente faz com que as coisas nasçam e com que as coisas morram, certo? Início, fim, mudança. Isso só se dá onde? No tempo. Qual que é o contrário de tempo? Eternidade. Na eternidade, as coisas não têm início, não sofrem mudança e não têm fim. Vou te dar um exemplo de outro mito, né? De outra história religiosa, acho que para ficar melhor. Se eu disser para você, pensa em Jesus Cristo, você vai pensar em alguém com 33 anos, não é? Aí eu digo para você assim, mas como você pensa em alguém com 33 anos se ele já tem 2000 e pouco? Era para você estar pensando num ser em decomposição. Aí você pode me responder, mas professora, ele foi elevado aos céus com 33. Nos céus, não domina o tempo.
o que domina é a eternidade. E lá ele parou de mudar e as coisas não têm fim, certo? Agora, a partir desses conceitos, olha para o mito de novo, né? Ó, a vida estava dentro da Gaia, mas não saía. Urano copulava a Gaia. Até que Cronos saiu de dentro da Gaia, decepou o membro do Urano e a vida pôde brotar de dentro da Gaia. Quando que a vida tem início? Quando o tempo surge. Olha o que o autor está explicando o surgimento do próprio tempo. Vocês conseguem entender? O tempo surgiu da Terra, porque no céu os deuses não têm fim, né? Você pergunta assim, quem criou Deus, né? E aí a maioria vai dizer, Deus não foi criado, porque Deus vem antes do tempo. Então Urano foi para o céu, a Terra ficou aqui. Quem passou a mandar na Terra foi o Cronos. E aí, um trecho muito interessante, estou pegando trechos, tá, galera? Não estou sendo literária, não. E aí, um trecho muito interessante é assim, como o Cronos assumiu o controle, né, ali, depois que ele decepou o membro do pai, ele tinha medo, porque ele podia prever o futuro, que um dos seus filhos lhe roubasse o poder, certo? Como ele tinha esse medo, ele passou a engolir os seus filhos, né? Ele casou com a irmã, a Reia dava os seus filhos embrulhados e ele devorava os seus filhos, ficavam dentro aqui da sua barriga, né? E aí o que aconteceu? Um dia, a Reia teve um filho chamado Zeus e ela não quis dar para o Cronos devorar. O que ela fez? Pegou uma pedra, embrulhou como se fosse uma criança e deu para o Cronos. E o Cronos devorou a criança, né? E meus alunos sempre perguntam, ai, que burro, ele não sabe a diferença de um bebê para uma pedra, como que enganaram ele? O Cronos não faz distinção, eu sempre digo para eles, olha o que o autor está dizendo, olha o que o Hesíodo está dizendo para nós. O Cronos não faz distinção entre pedras, entre humanos, tudo que existe no tempo, o tempo engole, o tempo está nos engolindo sempre, né? Haja Botox, haja Avon, haja, o tempo está nos devorando, mas o tempo também está devorando o planeta, o tempo também está devorando o Sol, o tempo também está devorando o tempo não faz distinção entre os seus filhos, entre nenhum deles, certo? E aí o que acontece? Acontece que a situação vai ficando complicada, aí Zeus inicia uma batalha, né? Ele cresce nas montanhas, quando ele fica maior, ele inicia uma batalha contra Cronos, e essa batalha chama-se Titanomachia, estou pulando um pedação, tá? Estou falando só de trechos para nós podermos analisar a narrativa. Então, quando Zeus ele ganha, junto com seus aliados, contra Cronos, né? Ele sai, ele vai lá para o Tártaro, ele fica para baixo e os deuses vão para o Olimpo. No Monte Olimpo não há morte, os deuses passam a ser, né? Nasceram, mas são infinitos, mas daqui para cá ele manda. Por isso nós somos mortais, eles lá são imortais, certo? Zeus ganhou o trono com 3 irmãos, são 3 deuses importantes no Olimpo. Estou pulando um pedaço da história. Quais são eles? Zeus, Poseidon e Hades, né? Zeus, com raio mestre, cuida dos céus, Poseidon dos mares e Hades da região dos mortos. Eu acho fantástico isso. Porque pensa aqui comigo. Acaso o mar... quem que guerreou? Zeus, Hades e Poseidon, né? Não é assim, gente? Não é exatamente assim? Não sei se vocês já foram para a praia, né? Num dia de tempestade. Um dia eu fui, sempre conto essa história. Aí eu fico lá no final, onde as ondas estão se formando, e meus amigos já chegam lá, o que você está brisando? O que você está brisando aí? Aí eu falei para eles, eis que Poseidon começa a se zangar. E seu irmão já tirou o tridente para a batalha. Ninguém me entendeu, óbvio, fui chamada de louca, como sempre sou. Mas o que eu estava querendo dizer? Eu estava querendo dizer assim, sempre que o céu tá ficando bravo, o mar compra a briga,
sempre, não é? Quando tem tempestade, o primeiro que sai em defesa é o mar. E se eu ou você, nós formos enfrentando, né? Nós fomos enfrentar o mar ou o céu, qual que é o próximo irmão que vem nos buscar? Direto da região dos mortos, porque não tem como enfrentar os deuses. Cada vez que a gente enfrenta a natureza, a gente morre, e aí o tempo nos corrói. O tempo não estava lá na região do Hades? Lembra disso? Que ele foi lá para a região do Hades? A Hades vem e busca a gente finito. Acabou o nosso tempo, já era. O que eu espero que vocês tenham percebido aí? A mitologia, ela não é, como diz o senso comum, os mitos não são simples histórias contadas que alguém inventou pelo motivo mais besta. Não. Ela é uma forma de conhecimento. O que eu entendo por conhecimento é o resultado como explicação da relação do homem com a natureza, entende? Então, olha tudo que o Hesíodo teve que analisar no universo para dar essas respostas. Se quando alguém morria, alguém dizia, calma, ele está na região dos mortos, lá ele vai ser assim. Por quê? Porque algum ser humano teve que olhar para o mundo e fazer uma análise do mundo e trazer uma explicação de mundo. E isso não acontece só na Grécia. Isso acontece em cada povo nas suas diferentes regiões. Tem até um filósofo chamado René Descartes, ele costuma dizer assim que ele é defensor do inatismo, né? Ele diz assim, uma ideia inata é a ideia de infinito, é da onde ele sustenta a ideia de Deus. Porque ao longo da história, você pega povos de diferentes culturas, todos esses povos de diferentes culturas, eles chegaram à mesma conclusão. Antes de surgir as coisas materiais, teve que surgir algo imaterial e eterno, não é? Porque você pensa assim, a Carla foi a primeira coisa que surgiu. Não pode, porque a Carla precisou do pai e da mãe. Tá. A árvore foi a primeira coisa que surgiu. Não pode, porque precisa de água. A água foi a primeira coisa que surgiu. Não pode, porque precisa de oxigênio. Não é, desculpa, porque eu preciso de água. A árvore precisa de água. A água foi a primeira coisa. Não, precisa. Para a água precisa ter oxigênio. E 80% do oxigênio que existe é produzido pelas plantas. Então a gente fica rodando, e porque toda matéria depende de uma matéria que. Olha a reflexão que nós fizemos dentro da religião. Se toda matéria, presta atenção, né? Tem que ter algo antes para que ela surja, ó. Isso aqui precisou primeiro vem a pedrinha, não é? Como que eu explico a primeira? Foi a água? Não, antes da água tem que vir hidrogênio e oxigênio, né? Ah, então foi o oxigênio? Não, porque boa parte é produzido pelas plantas, existem em outros lugares, então tem que vir. Você fala, foi a pedra do Big Bang, né? Mas nós sabemos que pedra, desculpa, é ridículo, né? Foi aquela substância que, né? Mas toda substância é formada de outras coisas, é calcário, é o quê? É carbono. De onde veio a primeira? Consegue entender? É tão grande a força da mitologia que a ciência não conseguiu derrubar a religião ainda no sentido cosmogônico, entende? Porque se nós, o Tomás de Aquino vai dizer, né? Se nós não recorrermos a um ser que é metafísico e que é eterno no começo do universo, nós não conseguimos explicar as coisas que não são eternas, as coisas que são matérias. Você pode e deve, se quiser, discordar de tudo isso que eu estou falando, mas olhar para isso, né, e permitir-se encantar com a genialidade humana de produção de conhecimento nas diferentes áreas ao longo da história, eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês. Obrigada pela paciência, eu falo. Oi, estão todos aí, gente? Que dificuldade agora. Presta atenção. Eu estou vendo a Carla falar, estou vendo a Carla explicar para nós o mito, e eu chamei ela justamente por conta disso. Eu pedi para ela justamente por conta disso. Eu seria incapaz de narrar o mito dessa forma, com essa empolgação, com essa fluidez de como o mito constitui a formação do conhecimento, como a narrativa mitológica
ela contribui ou ela faz parte dessa visão de mundo, né? E que aí, pensando a sistemática da história das religiões, né? Que é o que importa. É bem isso que a Carla falou, né? As narrativas de Hesíodo, para o mundo grego, eram verdades absolutas. Voltando lá na questão do Alex, que só vai mudar ou só vai ser questionada com o surgimento da filosofia, dos primeiros filósofos, né? E mesmo sendo questionada, é questionado o mito enquanto verdade absoluta. Porém, a mitologia continua sendo forma de conhecimento, né? E aí, para encerrar, porque eu acho que não precisa mais nada, né? Tem os outros exemplos, gente, que vocês vão perceber quando vocês lerem, quando vocês observarem. Até indico que vocês se aprofundem, porque os exemplos são bem curtos, né? Mas vocês vão perceber que em diferentes lugares do mundo, diferentes narrativas estão se preocupando com as mesmas questões, né? E aí está a tal da pluralidade do mito, né? As diversas formas de explicar a origem do mundo, essa ordem do cosmo, né? Essa força primordial, normalmente ligada a uma substância natural, a uma essência, né? E a necessidade que todas essas narrativas vão colocar desse ente sobrenatural, dessa ação sobrenatural, dessa divindade que muitas vezes, e principalmente nas sociedades mais antigas, né, estará ligado às forças da natureza. Nesse sentido, e para encerrar mesmo, o final do capítulo, nas páginas 34, 35 e 36, quando ele trabalha as grandes temáticas dos mitos, ele vai colocar assim, que o enigma de como o mundo veio a existir é um problema central para todas as mitologias. Todas as mitologias vão se preocupar, principalmente, em explicar como que o mundo surgiu, né? É um problema para a ciência até hoje, né? E para a ciência. Para a ciência né, a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, cientificamente falando, né? Mas ainda é um problema de como explicar, né? Daí eles vão elencar que é corriqueiro, é normal encontrarmos dualidades, né, nas narrativas mitológicas, né, que as mitologias têm um sentido inicial de criação e que sempre vai aparecer, ou sempre, não é o termo aqui, né, e que aparece, ou tem um aparecimento da separação e da pluralidade no lugar, do lugar e da unidade, de diferenciação e indiferenciação. Olha só, o mito narrado pela Carla traz isso, traz essa questão da origem, do surgimento, traz a questão da mudança, da necessidade de mudança, né? Da compreensão e do passar da vida, que a Bárbara colocou aqui. Nada explica Deus, sempre chegaremos a um dado momento que não se consegue explicar. Essa é a minha visão. Então, nesse sentido, a gente pode discutir exatamente isso, Bárbara. Assim, ao mesmo tempo que eu tenho medo dessas definições, né? Nada. A capacidade humana é limitada. A capacidade humana realmente, hoje, não tem uma explicação de Deus que seja unânime, né? Cada sociedade vai contribuir com uma perspectiva. Pode. Eu posso dizer do ponto de vista da filosofia, Bárbara. Para a filosofia, Deus é improvável. Não se prova que sim, não se prova que não. Porque provar pressupõe fazer passar pelos 5 sentidos. Uhum. E dada a ideia de que Deus é um ser metafísico, não se pode provar. Agora, demonstrações lógicas existem várias, né? Na filosofia nós chamamos de provas ontológicas de Deus, né? Tem várias, a mais conhecida é a prova ontológica do Tomás de Aquino, em 5 vias. Ele dá 5 argumentos que partem da natureza
que tentam demonstrar que racionalmente tem que se admitir a existência de um Deus. Agora, provar, né? Você fala assim, prove o limão, é fazer passar pela boca, né? Fazer passar pelos 5 sentidos. Para a filosofia é improvável, tanto afirmativamente quanto negativamente. Não sei se eu ajudei. E se nós pegarmos o Mircea, quando ele trabalha a hierofania, a diferença entre o sagrado e o profano, o que ele fala que o que o ser humano é capaz de desvelar, né, o termo que ele usa, e a Carla, né, desvelar o sagrado, né, desvendar o sagrado, o que ele desvenda são pequenas manifestações que o ser humano consegue perceber, ou que o ser humano consegue praticar, dessa divindade. Né? Não é a divindade em si, o ser humano, o próprio Mircea vai dizer, justamente pela nossa característica finita e limitadora, nosso acesso a essa divindade, ao sagrado, nunca é completa. Então, nós não temos como realmente definir ou explicar esse Deus de uma forma, num sentido que a gente pode determinar, olha, eu vou, a partir dessa definição, vou bater o martelo e Deus existe, pronto. Ou Deus não existe, pronto. E só para encerrar, então, o texto, no finalzinho mesmo, lá na última página, página 36, ele coloca assim: a mitologia tem muito a ver com... Aqui está estádios, gente, mas é só você ler que você vai perceber que está referindo aos estágios da vida. Com os estágios da vida e as cerimônias de iniciação, quando se passa da infância para as responsabilidades de adulto, ou da condição de solteiro para de casado. Todos esses rituais são, de alguma forma, mitológicos. Todos têm a ver com o novo papel que se passa a desempenhar com o processo de atirar fora o que é velho para voltar com o novo, assumindo assim uma função responsável. É em virtude disso que a mitologia continua sendo apropriada incessantemente e ressignificada pelo cinema, pela literatura e pelas artes contemporâneas em geral. E, como não poderia deixar de ser, continua despertando o interesse dos historiadores, pesquisadores e do público em geral. Ou seja, a mitologia ela ainda vive, ela ainda faz esse trabalho de explicação da mudança e de nortear essa mudança, de compreensão das coisas, de compreensão do mundo, né? De uma forma ou de outra, a mitologia ou os conhecimentos, a narrativa, né? E aí vem o termo mitos de narrativa, né? Essa narrativa, ela permeia a sociedade. E aí eu acho interessante quando ele coloca o exemplo do casamento, né? Olha só, quando nós casamos, né? A não ser aqueles que não praticam religião nenhuma, e ainda assim, às vezes, não praticam religião e vão casar na igreja por conta da noiva ou do noivo, enfim, né? Mas, mesmo assim, seja qual for sua crença, se você vai se unir a outra pessoa, você vai casar, você passa pelo crivo de uma religião, de uma crença, né? De uma ação de uma divindade, e aí eu vou pegar a narrativa bíblica, do cristianismo, né? No catolicismo, o que Deus uniu, o homem não separe, né? O que a ação de Deus une os casais, né? E isso é um ato mitológico, nesse sentido que nós estamos estudando, que nós estamos analisando, é um ato mitológico, né? É uma permanência da narrativa mitológica no nosso cotidiano. Pessoal, é isso. Carla, tem mais alguma coisa para colocar? Obrigada, galera. Foi um prazer estar aqui. Valeu pela paciência. Obrigado, Murilo, pelo convite. Pessoal que entrou pela primeira vez, muito obrigado. Quinta-feira agora nós teremos História do Paraná, Regional 2. Trabalharemos o capítulo 2. Tá? Espero vocês continuem participando, que a gente, por favor, aqueles que tiverem condições e tempo de visitar o material para a gente poder fazer uma discussão, para que a gente possa
sair desse monolítico eu falando, o outro professor falando, porque nem sempre eu vou chamar outro professor aqui, nem sempre eu vou conseguir outro professor para poder fazer esse diálogo, né? Para que a gente possa fazer mais essa ideia que é uma troca de informações, né? E de conhecimentos, eu agradeço. Muito obrigado pela atenção, estendemos bastante, já são 9h11, vocês são extremamente pacientes. Muito obrigado e até mais, gente. Fiquem com Deus.